Bom dia a todos. O tema do nosso trabalho é as Olimpíadas de 1992, o Dream Team ao legado. Esse é o nosso grupo com todos os participantes. E o nosso trabalho está subdividido dessa maneira: introdução, contexto histórico, contexto das Olimpíadas, elenco, Dream Team, profissionalização, marketing, investimentos e pós-Olimpíadas. E a gente tentou dividir de um modo que cada aluno abordasse um desses temas. O nosso trabalho visa explorar a edição olímpica de 1992, em Barcelona, enfatizando a participação do Dream Team e os seus impactos e consequências, ou seja, o legado deixado pelo Dream Team ao meio olímpico e esportivo. Para isso, a gente fez uma análise dos contextos histórico, social e econômico que influenciaram tanto essa edição olímpica quanto edições anteriores. E também a gente destacou alguns fenômenos muito importantes desse período no meio esportivo, que foram a mercantilização, a profissionalização e a inserção do marketing. Então, para a gente falar um pouquinho do contexto histórico das Olimpíadas, que antecederam as Olimpíadas, a gente precisa entender e lembrar que essas Olimpíadas elas foram um divisor de águas, ela foi muito marcante e um dos fatores para que isso ocorresse, né, foi o fato de todas as delegações, todos os países terem participado dessas Olimpíadas. Isso não tinha acontecido desde 1972. Então, depois de um longo período de tempo, todas as delegações participaram de novo, né? Então, isso foi muito importante, foi um divisor de águas para as Olimpíadas em geral. E quando a gente vai relacionar a Guerra Fria e as Olimpíadas, é muito importante porque quando a gente pega o período de guerra, né, mesmo a Guerra Fria tendo se encerrado ali em 1991, um ano antes das Olimpíadas começarem, quando a gente relaciona Guerra Fria e as Olimpíadas, a gente vê que durante a guerra os torneios esportivos que aconteciam tinham diversas disputas assim pelo quadro de medalhas entre Estados Unidos e União Soviética. Então a gente pode perceber em todos os torneios anteriores que essa disputa era muito forte e não era só uma questão de vitória, mas era uma questão de honra e de mostrar a sua ideologia, né? Os acontecimentos que mais marcaram assim as Olimpíadas durante a Guerra Fria foram os boicotes que aconteceram em Moscou em 1980 e o torneio de Los Angeles, né, que foi em 1984. Foi um boicote assim que prejudicou muito as duas edições, porque se a gente parar para pensar, em Moscou foram mais de 60 países que não participaram, então a gente tem um prejuízo econômico e para o torneio, né, porque vários atletas não participaram, então isso é um grande prejuízo. E isso aconteceu também em Los Angeles, né? Então, vários prejuízos aconteceram por conta desses boicotes. Outro fator muito interessante foi a participação da Alemanha na edição da edição de Barcelona, né? Porque a Alemanha durante a Guerra Fria ela era separada, ela era dividida, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Então, com o final da Guerra Fria e o Muro de Berlim sendo destruído, né? Caiu o Muro de Berlim. Isso foi um símbolo da unificação da Alemanha. E aí a Alemanha participou de 92, né, em Barcelona, como uma Alemanha unificada. Isso foi muito importante para eles, porque a participação da Alemanha foi muito boa, foi a melhor participação que eles tiveram em uma edição das Olimpíadas. Então, isso também foi um marco. Então, com o final da Guerra Fria e o final da, da União Soviética, a União Soviética se dividiu e com isso surgiram vários países que disputaram as Olimpíadas de 92 como se fosse comunidade de estados independentes. Então, eles participaram desse modo das Olimpíadas. Isso foi muito importante. Isso é um dos fatores que marcou bastante as Olimpíadas. E quando a gente fala também de participações que foram destaque nas Olimpíadas de 92, a gente lembra da África do Sul, porque a África do Sul tinha tomado uma punição por conta do apartheid, então ela tinha ficado vários anos sem participar de qualquer torneio esportivo, ela ficou muito tempo sem participar, e a gente lembra do apartheid, foi um período de muita segregação, um período de racismo escancarado, então por conta disso eles não participavam de torneios por um longo período.
Então, com o fim do apartheid, eles voltaram a participar. E essa imagem que vocês estão vendo dessas duas atletas sul-africanas é muito importante, foi assim um marco também para as Olimpíadas, porque são duas atletas sul-africanas, a atleta negra é da Etiópia e essa atleta branca é da África do Sul. Elas estavam participando da prova como adversárias, né, na prova de atletismo, e a atleta negra da Etiópia conseguiu a vitória. E mesmo assim elas deram uma volta olímpica juntas, e isso foi um marco, assim, foi um soco na cara de muita gente, e foi, assim, mostrando que já estava na hora do racismo em se acabar. Então, esses foram alguns marcos que antecederam ali as Olimpíadas, esse é o contexto histórico que a gente pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouco do contexto do basquete nas Olimpíadas de 88 e 92. Os Estados Unidos sofreu uma derrota nas Olimpíadas, ele vinha de uma derrota nas Olimpíadas de 88. Ele perdeu para então a União Soviética Russa, com um placar de 82-76 para a União Soviética, conquistando o terceiro lugar contra a Austrália, numa pontuação de 78-49. E já em 92, com o aval do Comitê Olímpico Internacional, que permitiu então a participação de atletas profissionais a partir dos Jogos Olímpicos de Barcelona, a equipe norte-americana foi formada por alguns astros da NBA, como por exemplo Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird e Scott Pippen, e chamada então de Dream Team, ganhando com facilidade a medalha de ouro e marcando uma média de pontuação de 117,3 pontos por partida, e vencendo seus adversários em uma diferença de mais ou menos 43 pontos. A Croácia, no caso, foi a vice-campeã nessa edição, com a diferença de apenas 30 pontos. Foi a única equipe que conseguiu diminuir a média de 43 pontos, formando, então, um placar final de 103 para os Estados Unidos, contra 70 para a Croácia. O contexto das Olimpíadas de Barcelona, no caso de 92. Barcelona foi a primeira edição dos Jogos Olímpicos, depois dos Jogos Olímpicos de Munique de 72, em que todos os comitês olímpicos nacionais estiveram presentes, totalizando 169 nações. Os países participantes, no caso, o número são 169. O slogan dessa Olimpíadas era Amigos para Sempre. O número de atletas eram de 9.356 atletas, constou com 286 eventos em 32 modalidades diferentes. A cerimônia de abertura foi dia 25 de julho de 92 e a cerimônia de encerramento foi dia 9 de agosto de 92. A abertura oficial foi feita pelo rei Juan Carlos da Espanha. A tocha olímpica foi carregada pelo atleta paralímpico de arco e flecha Antônio Rebolo, e o estádio principal foi o Estádio Olímpico Luiz Companys. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Barcelona é considerada, até hoje, uma das mais marcantes da história, por conta do seu contexto cívico também. A entrada da delegação nacional veio trazendo à frente, como porta-bandeira, Dom Felipe de Borbón, no caso, príncipe das Astúrias e herdeiro do trono espanhol, e que foi integrante também da equipe espanhola de vela, 32 anos após a participação da sua mãe na mesma modalidade, a Rainha Sofia, nos Jogos Olímpicos de 1960 em Roma. A cerimônia, a representação da abertura, né, no caso a cerimônia, era a luta do homem contra o oceano. Os destaques das Olimpíadas de 92. Um grande fato desses jogos, né, foi o reconhecimento da participação de atletas profissionais, como dito acima, só que não só no basquete, e sim de verdade. No futebol, por exemplo, foram aceitos profissionais com menos de 23 anos para diferenciar do campeonato mundial. Por outro lado, modalidades, por exemplo, como o boxe, aceitavam apenas amadores. Em função dessa nova mentalidade de aceitação de atletas profissionais, diversos países anunciaram oficialmente uma remuneração para os campeões da medalha de ouro. Quem conseguisse a medalha de ouro ganhava uma remuneração a mais. E o maior exemplo dessa nova mentalidade foi a Espanha, que de todos os países anunciou a maior remuneração para os atletas dela, no caso se ganhassem a
medalha de ouro. Dois destaques nessas Olimpíadas foi, como o Renan disse anteriormente, foi a etíope Derartu Tulo, que venceu, no caso, a prova dos 10 mil metros no atletismo e fez a famosa volta de mão dadas com a então também sul-africana branca Elana Meyer. E o maior destaque, no caso, tanto em todas as provas, mas também que tomou mais repercussão na mídia, foi do atleta inglês, aliás, Derek Redmond, atleta classificado para participar dos 400 metros, que nas Olimpíadas passadas, no caso de 88, 10 minutos antes da bateria, sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e conseguiu retornar e se classificar para as Olimpíadas de 92, porém, durante a prova, ele começou a prova muito bem, nos 20 segundos de prova ele sofreu uma lesão no bíceps femoral. Porém, sua determinação, né, não impediu que ele ganhasse, a lesão impediu que ele ganhasse, mas não impediu que ele continuasse. E ele continuou mesmo assim a prova até o final, acompanhado de seu pai, que assistia da arquibancada, só que não conseguiu ver o filho sofrendo tanto e não conseguia ajudá-lo, né? Ao final da prova, ele foi entrevistado pela imprensa e uma frase dele que ficou famosa foi que ele disse que decidiu que as Olimpíadas não ganhariam dele. Participação do brasileiro nas Olimpíadas, né? O Brasil participou com 197 atletas e 90 técnicos e oficiais, conquistando 2 medalhas de ouro no vôlei masculino e no judô, com Rogério Sampaio representando o judô, e uma de prata também no judô, representado pelo Gustavo Borges. O vôlei masculino, aliás, isso, e uma prata, que não foi no judô, aliás, mas ganhou uma prata também com o Gustavo Borges. O vôlei masculino consagrou, enfim, a famosa geração de ouro, né? Formada por Tandy, Amaury, André, Carlão, Douglas, Giovanni, Janelson, Jorge Edson, Marcelo Negrão, Maurício, Paulão e Talmon. A seleção masculina de vôlei, no caso, comandada pelo técnico José Roberto Guimarães. Fez uma campanha impecável e consagrou-se, então, como a geração de ouro, ao vencer a Holanda por 3-0 no final. Foi o primeiro ouro em esportes coletivos, no caso, para o Brasil. No judô, teve o ouro do Rogério Sampaio, que, no caso, aumentou a lista de vitórias com a dramática categoria do meio leve até 65 quilos, e que derrotou o húngaro József Kiszák na contagem de pontos ao levar o segundo ouro, no caso. No vôlei feminino, o vôlei feminino ficou em 4º lugar, a Cuba ficou em 1º, e os Estados Unidos em 3º. E no basquete masculino, a gente conquistou, no caso, o 5º lugar contra a Austrália, ao derrotar a Austrália por 90-80. No caso, esse time já era formado por aquele time famoso, né, que a gente conhece do basquete brasileiro, que é por Oscar, Marcel, Gerson, Josuel, Paulinho Vilas Boas, Isael, Guerrinha e Mauri. E no basquete feminino a gente acabou conquistando o 7º lugar, que o nosso time também contava com a presença ilustre da Hortência, Paula, Marta, Janete e entre outras atletas. Agora no quadro de medalhas, no caso. Quadro de medalhas, a gente pode ver que a equipe unificada ficou em 1º lugar, né, conquistando 45 medalhas de ouro, os Estados Unidos logo em 2º lugar, com 37 medalhas de ouro, a Alemanha em 3º lugar com 36, e o que chama a atenção nesse quadro de medalhas é a diferença do 3º lugar para o 4º lugar, né, que é praticamente o dobro de medalhas. 4º lugar, que no caso foi da China com 16, Cuba com 14, e o Brasil ficou em 25º lugar com 2 medalhas de ouro, uma de prata e nenhuma de bronze. Então agora falando, acho que um dos principais destaques desses jogos, o elenco próprio do Dream Team. Eram compostos de 12 jogadores, com 2 pivôs, o David Robson e o Patrick Andrews, 3 alas pivôs, o Karl Malone, Charles Baker e o Christian Leitner, 3 alas, o Larry Bird, o Scott Pippen e o Chris Mullin. Os 2 alas amadores eram o Michael Jordan e o Clyde Dexter. E os 2 armadores eram o Magic Johnson e o John Stockton. E o técnico era o Chuck Daly. Não vou falar de todos os jogadores, vou falar do que a gente agrupou e falou que eram os mais importantes, os mais famosos e os que mais contribuíram para
coisa. Os pivôs. Nos alas pivôs temos o Christian Laettner, que foi o representante no Dream Team dos jogadores universitários. Ele, por última escolha, por tentar levar um jogador universitário por representar todos os anos que tiveram sem ser os profissionais, foi escolhido no lugar de Shaquille O'Neal. E isso foi considerado o único erro do Dream Team, a única escolha errada. Pois o Shaquille O'Neal teve mais sucesso na NBA pós do que o Christian Laettner, que acabou de passar por 6 times na NBA sem nenhum muito sucesso. Ele foi escolhido porque na universidade em qual ele jogava, contra o próprio Shaquille O'Neal, o time dele foi campeão em 92, e ele foi escolhido o melhor jogador da NCAA do ano de 92. Então, por ter sido uma melhor representação na universidade, ele foi escolhido para representar no Dream Team. O Charles Baker, que até 92 defendia o Philadelphia, ele foi eleito MVP em 93, que é o prêmio para o jogador mais valioso da temporada. Ele conseguiu ser bicampeão olímpico em 92 e 96, em 92 com o Dream Team, em 96 com a seleção pós. Foi 2 vezes eleito pelo Hall da Fama, uma em 2006 e outra em 2010. Em 2006 foi pela sua carreira como jogador, em 2010 foi por sua presença no Dream Team. Ele foi o 4º jogador da história a alcançar o número de 20 mil pontos, 10 mil rebotes e 4 mil assistências. Isso é um feito que poucos jogadores têm até hoje. Ele teve 11 vezes no NBA All-Star, que é o jogo de exibição das estrelas no final do ano, que é uma honraria na temporada da NBA por ser um jogo que reúne todos os melhores jogadores da NBA. Em 91, uma dessas vezes que ele foi no NBA All-Star, ele foi o jogador mais valioso que estava no jogo de exibição das estrelas. Com os alas temos o Scott Pippen, que foi hexacampeão da NBA. Com o Jordan formou, acho que muitos dizem que a melhor dupla até hoje na história da NBA, como uma das melhores duplas. Foi bicampeão olímpico também, em 92 e 96. Recebeu o prêmio MVP em 94. E ele teve ele é o único jogador, ele teve uma honraria de ser o único jogador que ganhou um ouro olímpico e um título da NBA no mesmo ano, que foi em 96. Ele ganhou o NBA pelo Bulls e o ouro olímpico com os Estados Unidos. Em 95, ele foi o jogador que mais teve número de roubos na temporada e também foi um líder de roubos. Passando, temos Larry Bird também, uma grande estrela do Boston Celtics. Foi tricampeão da NBA e quando o Jordan começou, isso fala no documentário da Netflix, eu não vou lembrar o nome agora. Ele fala que o Larry Bird e o Magic Johnson foram as 2 explicações para ele. E ele ganhou 3 vezes o prêmio MVP, que em 3 anos seguidos. Então ele foi tricampeão do prêmio. Isso é uma coisa que quase nenhum jogador tem. Eu acho que, se eu não me engano, nenhum jogador, só ele. Foi convocado 10 vezes para o time dos sonhos, que é o time dos sonhos, não, o time dos melhores da NBA. Foi 4 vezes líder das porcentagens de lance livre, por 4 anos. Foi o líder das porcentagens de lance livres. E foi eleito atleta do ano dos Estados Unidos em 86. Isso que é uma honraria que poucos atletas conseguem ter. Não foi só do basquete, mas sim de todos os esportes em conjunto. E depois de 92, o Larry se aposentou. Como os alas amadores, temos o destaque acho que muitos colocam como o melhor jogador de todos os tempos, o Michael Jordan. Ganhou 6 títulos da NBA também. Foi 11 vezes convocado para o All-NBA Team, que era o time dos melhores jogadores da temporada da NBA. Ele foi o atleta com maior média de pontos por 11 temporadas. E ele, pela seleção, foi bicampeão olímpico, mas ele não participou dos Jogos de 96. Ele não foi campeão em Jogos de 96. Ele participou nos Jogos de 92 e, quando era amador, nos Jogos de 84. E foi ouro no Pan-Americano de 83. Por 8 anos, ganhou como atleta do ano, por diferentes premiações. Mas ele, em 8 anos, quase que seguidos, eu acho que foi 7 anos seguidos e um pulado, que ele ganhou como o melhor atleta do ano dos Estados Unidos. Isso é uma coisa absurda, porque Larry Bird, que também era uma referência do basquete mundial, ganhou só uma e ele foi 8 vezes. Além de ter detentor de recordes mundiais que até hoje prevalecem, como
por exemplo, maior número de cestas em um jogo só, maior número de médias numa temporada, como essa daqui. E os amadores temos os destaques de Magic Johnson, que foi pentacampeão da NBA jogando pelo Lakers, também uma referência muito grande no basquete americano e mundial, o MD, que nem muitos falam. Ganhou 3 vezes o prêmio MVP, foi 4 vezes líder em assistências e 2 vezes líder em bolas roubadas. Então, ele ganhou muitos prêmios. A sua aposentadoria sofreu muito com o seu sofreu muita influência do seu diagnóstico de HIV, que na época não era muito bem vista pela sociedade e era muito tido como a doença de homossexuais. Mas ele parou de jogar, e em 92, quando surgiu a oportunidade do Dream Team, ele deixou a aposentadoria para ingressar no Dream Team, que falava que era um time dos sonhos e como ele não poderia deixar de participar. O técnico Chuck Daly recebeu a grande responsabilidade, talvez, de levar esse time ao ouro, porque, como vimos no contexto histórico, os Estados Unidos tinham perdido já a Olimpíada passada, e com a profissionalização, a NBA era o melhor nível de basquete mundial. Ele recebeu os maiores craques e quando tem muito craque no reunido, ele teve a função de apaziguar todo mundo e coordenar esse time para o ouro. Ele foi 2 vezes campeão da NBA como técnico. Para a montagem do elenco, teve o caso de Isaiah Thomas, que era o melhor jogador da posição de armador depois de Magic Johnson. Foi eleito isso na época e era a escolha provável. Acho que todo mundo falou que ele ia ser a seleção, porque ele já tinha espaço garantido lá na seleção. Só que em 92 surgiu a repercussão que ele e o Jordan tinham uma rivalidade muito grande. Em 2011 surgiram áudios que falavam que o Jordan falava que não jogaria no mesmo time, que se o Isaiah Thomas fosse convocado, ele não jogaria. A rivalidade dos dois começou no NBA All-Stars em 85, quando o Isaiah Thomas era um novato até ainda. Ele decidiu marcar o Jordan de uma forma muito, digamos que bruta, muito pesada. E acabou não sendo tão, vamos supor, não sendo ideal para a ocasião, que era um jogo só de exibição e não de campeonato. Eu teve a ocasião dos playoffs de 91, e o Bulls e o Detroit Pistons, eles tinham uma rivalidade de se enfrentarem nos playoffs. E no playoffs de 91, em seus últimos jogos, o Bulls consagrou a vitória em cima do Detroit Pistons. E o time comandado pelo Isaiah, ele saiu de quadra sem complementar, quebrando a barreira do fair play. E isso foi muito ruim, muito mal visto pela sociedade em geral. E dentre isso, teve especulações, ainda não são claras, que mais jogadores, como, por exemplo, o Magic Johnson, falariam que também não jogariam com ele se ele fosse convocado no Dream Team. E então foi tomada a decisão de não convocá-lo. Bom, agora eu vou falar sobre a profissionalização dos Jogos Olímpicos na era moderna, que pode proporcionar a todos ver o tão famoso Dream Team nas Olimpíadas. Bom, esse senhor é chamado Pierre Liffred, mais conhecido como Barão de Coubertin. Ele foi um pedagogo e historiador francês. Ele era apaixonado por esportes, pela cultura grega, e foi ele o idealizador / criador dos Jogos Olímpicos modernos. Aí você fala, por que ele foi o criador? Bom, motivado pelo sucesso de escavações que descobriram a história dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, através da descoberta de Olimpíadas de Olímpia na Grécia, e como ele era um esportista nato, ele acreditava que o esporte contribuiria para a paz e para o desenvolvimento da humanidade. Bom, para a criação dos Jogos Olímpicos, era necessária a criação de um órgão regulador que ministrasse os Jogos. Assim, foi criado o COI, Comitê Olímpico Internacional, criado no dia 23 de junho de 1896, pelo próprio Barão de Coubertin. O COI é responsável por organizar, de modo geral, os Jogos Olímpicos, como, por exemplo, a escolha das cidades-sedes. As cidades que desejam ser sedes, elas desenvolvem um projeto de candidatura e enviam para seus respectivos
comitês olímpicos nacionais. Esses comitês aprovam ou não. Após eles aprovarem, eles enviam para o COI, que é a palavra final. É eles que decidem onde vai ser onde vai ser a sede dos jogos. E atualmente o COI é financiado por patrocinadores internacionais, que vinculam seus produtos com a marca olímpica a fim de maior visibilidade mundial. Bom, para a organização dos jogos, o COI criou a Carta Olímpica, que é o conjunto de regras e guias. Dentre todos os propósitos que a Carta atribui, elenco aqui as três principais, que é estabelecer princípios e valores do olimpismo, servir como código do COI, definir direitos e obrigações dos constituintes do movimento olímpico, o COI, as federações internacionais, os comitês olímpicos nacionais e o comitê organizador de cada edição dos Jogos. Em relação ao primeiro propósito, estabelecer princípios e valores do olimpismo, o olimpismo foi uma filosofia herdada dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, que tinha como princípio amizade, solidariedade, fair play, respeito e o amadorismo. Em relação ao amadorismo, essa foi uma questão bastante defendida pelo próprio Barão de Coubertin, pois ele acreditava que a prática dessas atividades deveriam ser apenas feitas no seu tempo livre, sem algum interesse, e não poderiam receber qualquer tipo de remuneração. O objetivo do olimpismo é contribuir para a construção de um mundo melhor, sem discriminação, assegurando a prática esportiva para todos. Agora, alguns fatores que influenciaram a profissionalização das Olimpíadas. Bom, como foi dito anteriormente, algumas disputas políticas aconteceram, e isso influenciou no esporte em geral. Dentre os fatores que influenciaram a profissionalização, listo aqui 3. Como foi dito anteriormente, a disputa política proporcionou a todos uma mudança geral na sociedade e também nos esportes. Como no exemplo na Olimpíada de 1936, em Berlim, quando Hitler queria demonstrar a superioridade da raça ariana sobre o mundo. Isso foi perdendo o caráter do olimpismo, os valores do olimpismo, aumentando a competitividade entre as nações e fomentando ainda mais a busca pelo vencer a qualquer custo. A seguir, outro fator foi o início das transmissões televisivas nos Jogos Olímpicos de Roma, em 1960. Aí surgiu uma nova ordem comercial, que as empresas usufruíam da visibilidade que os atletas sofriam pela mídia para propagar seus produtos mundialmente. Depois tem o gigantismo dos Jogos Olímpicos, a necessidade de uma melhor infraestrutura, qualidade das acomodações de atletas, turistas, uma melhor organização para promover a todos a melhor experiência já vivida anteriormente. Foi nos Jogos Olímpicos de 1992, na Barcelona, que a profissionalização ficou mundialmente conhecida. Foi a partir daí que, através do basquete, ela ficou mundialmente conhecida, com o tão famoso Dream Team. As relações de marketing olímpico foram um fenômeno que passou por constantes transformações, ou seja, não teve sua origem durante ou um pouco antes da edição olímpica de Barcelona, mas já estava presente em edições anteriores. Aquelas edições que ocorreram e sofreram influência do que já foi citado no tópico do contexto histórico, como fatores como a globalização, surgimento da tecnologia, gerando também a mídia e o marketing, e também a Guerra Fria. Esse fenômeno também continuou sua participação nas Olimpíadas em edições posteriores, sempre passando por progressivas melhorias, porém ligando em um certo destaque durante a edição de Barcelona, por alguns motivos que serão abordados mais adiante.
Essa relação de marketing olímpico, ela pode ser descrita por um ciclo no qual todos os participantes se comunicam e se beneficiam mutuamente. Nesse ciclo, cada participante tem sua função, mas essa função ela não é definida, determinada por um contrato formal. Ela é baseada nas relações capitalistas de lucro. E esse ciclo funciona da seguinte maneira. Primeiro tem as empresas, que geralmente são detentoras também das grandes marcas, e são elas que investem o capital, que é chamado de capital privado, na organização do evento olímpico. Sendo assim, o evento olímpico conta com uma boa estruturação, o que atrai milhares de turistas, atrai também público, torcedores e também muitos atletas. Isso faz com que o evento olímpico seja grande. Em troca, essas empresas ganham um destaque no cenário físico, como, por exemplo, propagandas, outdoors, placas de patrocínio, etc., das Olimpíadas. E esse destaque ele se torna mundial, graças aos meios midiáticos, que transmitem o evento para todo mundo. Os meios midiáticos, por sua vez, acabam lucrando com a própria audiência e com as propagandas. As mídias também são responsáveis por garantir uma visibilidade mundial à cidade-sede, que acaba se tornando uma cidade turística, não somente durante a edição olímpica, mas também posteriormente. Para poder abrigar e receber esses turistas, a cidade-sede se vê obrigada a investir em infraestrutura, como rede de transporte, rede de hotelaria e etc. E isso agrada muito os cidadãos, a população local, porque eles também podem se beneficiar dessas melhorias e modernizações, e porque muitos deles são proprietários dos comércios, proprietários de restaurantes, então o fluxo de turistas também agrada a eles. E pode-se concluir que sediar uma Olimpíada gera tanto lucro privado como público. A motivação de Barcelona ganhar um certo destaque quando se fala de marketing é porque o COB, que é o Comitê Olímpico de Barcelona, soube extrair o máximo de lucro de cada um dos componentes daquele ciclo. Isso se teve graças a um planejamento prévio, e muito bem feito, por sinal, a parcerias público-privadas e a investimento em infraestrutura. Em julho de 1993, quando fechou-se o caixa da Olimpíada, foi contabilizada uma renda de 1,638 bilhão de dólares. Algumas marcas do sucesso da edição de Barcelona foram o mascote Kobe e a repercussão do Dream Team. E pode-se, ao sucesso do mascote Kobe, pode-se atribuir a competência organizacional de Barcelona. Porém, a repercussão do Dream Team e a grande atração que eles se tornaram foi mais uma questão de sorte, porque não dependia deles. Foi uma decisão tomada pela delegação americana, mas que trouxe diversos benefícios a Barcelona e à edição olímpica. O Kobe, que é o mascote, é um cão da raça pastor catalão desenhado ao estilo cubista. Por isso que ele se tornou tão popular, porque ele conseguiu quem fez ele, né, conseguiu agrupar tanto características da Catalunha como características espanholas. O nome Kobe remete a COOB, que é o Comitê Olímpico de Barcelona. Foram fabricados e disponibilizados no mercado mais de 450 artigos do mascote. E ele também se tornou muito popular no cenário da cidade, porque naquela época eram muito populares os outdoors. Então, praticamente os outdoors publicitários fizeram uso da figura do Kobe para atrair a atenção dos compradores. Então, praticamente ele enfeitou Barcelona inteira. E um detalhe muito importante é que não eram apenas marcas espanholas, mas também marcas internacionais. Esse Kobe foi tão popular e a aceitação dele por parte do público foi tão grande que ele protagonizou um desenho animado chamado de Kobe e Sua Turma, que aqui no Brasil foi televisionado pela TV Cultura. O Dream Team. O Dream Team foi a principal atração da Olimpíada de 1992.
e milhares de pessoas vieram apenas para assistir Michael Jordan e os outros jogadores, porque eles transformavam o basquete em um espetáculo. E lógico que o comércio e o marketing se aproveitou dessa oportunidade. Foram criados bonecos dos jogadores, como pode-se notar na imagem, mas também vários outros produtos. E um episódio que descreve muito bem a importância das relações de marketing naquela época e a sua já completa inserção no meio esportivo é o patriotismo ambíguo do Michael Jordan. Esse relato ele é narrado na série The Last Dance, que foi lançada recentemente, nesse ano, em 2020. E esse relato foi confirmado pelo próprio Michael Jordan. Essa história consiste no seguinte: o Michael Jordan, em 1984, havia assinado um contrato com a Nike, e foi onde surgiu a linha de produtos Air Jordan, que é muito popular até hoje. E ele era muito fiel ao seu patrocinador, pois ele estava ciente de ser o principal protagonista, e ele gostava de ser o protagonista de uma marca. Por outro lado, a Reebok, que também era uma marca muito importante na época, havia investido uma quantia astronômica para patrocinar os abrigos de apresentação do Dream Team. E era com esses abrigos que os jogadores iriam subir ao pódio e receber a medalha, que já era certa até antes da Olimpíada acontecer. E foi isso que ocorreu, eles venceram e subiram ao pódio. Porém, o Michael Jordan, ciente de que era um evento muito importante, que seria visto no mundo todo, e que seria lembrado durante toda a história do esporte, foi fiel ao seu patrocinador. Ele, num ato de patriotismo disfarçado, colocou a bandeira americana sobre o ombro direito, escondendo o logo da Reebok. E isso ficou conhecido como o falso patriotismo de Michael Jordan. Bom dia, pessoal. Meu nome é Márcio e eu vou falar um pouquinho sobre investimento financeiro e as construções nas Olimpíadas. As Olimpíadas, a Espanha foi a sexta mais cara entre as Olimpíadas que aconteceram até hoje. Em primeiro lugar no ranking fica a Rússia, com 50 bilhões de gastos. Em segundo lugar fica a China, com 40 bilhões de gastos. Em terceiro lugar fica a Inglaterra, com 17 bilhões de gastos. E em quarto lugar fica a Grécia, com 15 bilhões de gastos. E em quinto lugar fica o Brasil, com 12 bilhões de gastos. E em sexto lugar, a Espanha. Porém, quando a gente vai comparar esses países, é importante a gente considerar em que época que aconteceram, porque os dinheiros são diferentes, né? A moeda é diferente, e existe o efeito da inflação em cima. Além disso, tem uma limitação que é as fontes que fornecem essas informações. Porém, para vencer essa limitação, a gente utilizou as referências melhores, os melhores artigos. No entanto, a quantidade de dinheiro gasto não reflete no legado deixado pelas Olimpíadas. Vejamos agora um vídeo com o exemplo do nosso país e o legado que ele deixou de sua Olimpíada. Para a gente falar sobre investimento, é importante compreender o contexto histórico e econômico da época. Precisamos lembrar que a moeda naquela época era peseta. E naquela época, a taxa de câmbio foi de 119 pesetas para cada $1 americano. Também vale lembrar que nessa época a Espanha passava por um processo de redemocratização após a ditadura de Francisco Franco.
que durou de 1936 até 1975. Nessa época, o mercado econômico estava em crescimento com a sua inserção no bloco europeu. E juntamente com a gestão urbanística do município, com o Plano Geral de Organização Urbana da Área Metropolitana de Barcelona, contribuíram para que o país, a cidade de Barcelona, fosse aceita para sediar os Jogos Olímpicos. Gastos. No total, considerando o setor público e privado, 9 bilhões de dólares foram gastos. O COB, o Comitê Organizador das Olimpíadas de Barcelona, tinha um objetivo claro, que era organizar as Olimpíadas e gastar a menor quantia de dinheiro possível. Para isso, eles deram preferência em alugar imóveis ao invés de contratar e comprar. E também, para isso, eles aumentaram a captação de renda, vendendo selos olímpicos, moedas, participando em loterias, vendendo ingressos, direitos de TV e rádio e o uso da sua imagem. Essa tabela foi retirada do relatório oficial dos Jogos da Olimpíada de 1992 de Barcelona. Ela nos mostra a evolução anual dos gastos aprovados pelo governo ao Comitê de Organização das Olimpíadas de Barcelona de 1992, separado por setores. Notem que os valores estão em milhões de pesetas, que é a moeda daquela época. Num total de 195,236 milhões de pesetas, 45,866 milhões de pesetas foram utilizadas para gastos em instalações, em construções, instalações e em adaptações gerais das estruturas. Essa tabela também foi retirada do mesmo documento. Ela nos mostra o investimento olímpico total, todo o investimento que passou pelo Comitê Olímpico, em milhões de pesetas para cada setor. Só que aqui é apenas em construções. A gente ampliou aqui, então notem que um total de 753 milhões de pesetas, 313 foram gastas em instalações esportivas, instalações próprias para acontecer os esportes. Aqui, essa tabela é um zoom da tabela anterior, esses dados é um zoom da tabela anterior, e a gente pode ver, separado por área, as instalações esportivas. As instalações esportivas, então, foram feitas nessas 5 áreas. Cada área tem várias construções. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a área Montjuïc, ou como o pessoal chamava de Anel Olímpico. Ela é o maior parque da cidade de Barcelona, e as instalações esportivas nessa área, as instalações esportivas que tem nessa área, tem o Estádio Olímpico, Palau Sant Jordi, Palau significa palácio, a gente não faz muito sentido, mas para eles fazem. Tem o Instituto Nacional de Educação Física de Catalunha, tem a Piscina Bernat Picornell, tem o Palau de la Metalurgia, tem o Palau de Esportes de Barcelona, tem o Paveló El Hispano Industrial, foi aqui que aconteceram os circuitos de corrida de várias distâncias, né, maratona, a marcha e o cross country. Área diagonal. A área diagonal era uma avenida de 11 quilômetros, que cruzava as ruas mais importantes da cidade. De todas as áreas, essa foi a que precisou de menos dinheiro, pois a maioria das instalações esportivas já existiam ali. Dentre as construções utilizadas nessa região, nessa área,
a gente tinha o Estado do Barcelona Futebol Clube, o Palau Blaugrana, o Real Clube Polo e o RCD Espanyol Stadium. A área de Vall-d'Hebron, ela era um bairro que continha uma grande área isolada e após as Olimpíadas se tornou um grande centro de lazer, uma grande zona de lazer. Nesta área se encontrava o velódromo, o campo de tiro com arco, o Paveló de la Vall-d'Hebron e o Ténis de la Vall-d'Hebron. A área Parque de Mar, foi a área que mais sofreu mudanças e que mais se gastou dinheiro para a realização das Olimpíadas. Dentre as suas construções nessa área, temos o Porto Olímpico, o Paveló de la Marbella, o Estació del Norte Sports Hall e o Frontó Column. Foi a partir dessa construção aqui, o pessoal diz, né, que abriram a Barcelona para o mar. Os subsites, que seriam os arredores, ou as vilas e os municípios ali perto de Barcelona, tinham 11 locais, 11 construções que aconteciam nos esportes. Desses 11 locais, 11 já tinham ali, então eles não precisaram gastar tanto dinheiro. Alguns exemplos, o Palau de Esportes de Badalona, o Paveló Clube Juventude, o Palau de Esportes, o Banyoles Lake, que é o Lago Banyoles, o Mollet Shooting Range, o Estádio de Hóquei de Terraça, o Circuito de Ciclismo A17 e outros 11. Só que o que eu queria chamar a atenção é desse Palau de Esportes de Badalona, que foi aonde aconteceu os Jogos Olímpicos de basquete. Agora vai. Bom, eu vou falar um pouco sobre o legado que a Olimpíada de 92 deixou para Barcelona e o mundo. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre o impacto que ela teve na economia. Sobre os investimentos diretos e indiretos, apenas as Olimpíadas de Tóquio tiveram um maior número. Em Barcelona, esses investimentos foram além das Olimpíadas, ou seja, muitos projetos tinham e foram cumpridos e outros administrados, embora uma grande maioria não fosse necessário para as Olimpíadas. Foi exatamente esse fato um dos essenciais efeitos sobre a cidade deixar como legado dos Jogos Olímpicos o maior número de investimentos totalmente úteis. Os investimentos para as Olimpíadas significaram uma ótima circunstância para ambos projetos de infraestrutura, entre eles a estação de tratamento de água, uma nova base de eletricidade e novos sistemas de esgoto. Esses projetos são menos visíveis, porém, eles são indispensáveis para o desenvolvimento dos planos, que são evidentes a todos, e é a partir dessa base bem elaborada que se dá sustentação para projetos como as áreas e instalações construídas, mostrados anteriormente no nosso trabalho. Agora eu vou falar um pouco sobre a transformação urbana que ocorreram em Barcelona, sendo os Jogos Olímpicos a faísca para a aplicação de grandes projetos urbanos na cidade e, consequentemente a isso, a cidade teve um salto qualitativo em termos de seu planejamento urbano. A percepção da cidade, que antes era totalmente uniforme e não havia diferenciação significante entre distritos e ruas, mudou e promoveu ações que criaram espaços urbanos especializados. Essa mudança na percepção da cidade pode ser vista através da circulação dos automóveis, comparando-se à densidade do tráfego em 1990, antes da construção dos anéis viários, e a densidade do tráfego em 1993, após a inauguração dos anéis viários de Daut e do Litoral. Essa mudança é uma expressão sintética do impacto dos Jogos Olímpicos na cidade. A principal mudança e consequente benefício para a cidade foi sua modernização.
Durante 6 anos de reformas e novas construções, Barcelona passou de uma cidade ultrapassada e ganhou o status de uma cidade moderna. Um dos muitos fatores que contribuíram para essa nova concepção foi a grande transformação da zona portuária. As fábricas, né, que antigamente afastavam a população das praias, mudaram suas sedes para outros locais e isso possibilitou um aumento de visitantes e um impulso do turismo na região. Além dessas melhorias citadas, a questão da urbanização ocorrida na cidade também beneficiou os moradores, com os investimentos em infraestrutura de moradia e habitação. Agora sobre o legado dos Jogos Olímpicos que foi deixado, né, os investimentos puderam ser vistos em projetos de construção civil, infraestrutura, áreas e instalações, como já ditos no trabalho, né? Juntamente a esses projetos, o capital público e privado investido nos Jogos Olímpicos e a criação de empregos permanentes constituem esse legado dos Jogos Olímpicos de 92 em Barcelona. O evento foi um grande alicerce para o aceleramento da reestruturação urbana na cidade, visto que tal projeto, né, embasou projetos tanto metropolitanos como os locais, sendo eles laboriosamente preparados e revisados. Os Jogos Olímpicos significaram um divisor de águas positivíssimos para a cidade, pois, além do turismo, a cidade conseguiu se restabelecer contra seus problemas estruturais, aproveitando a oportunidade para melhoria na infraestrutura da cidade e contra grandes projetos de revitalização de amplas áreas urbanísticas. Os Jogos Olímpicos resultaram em um prestígio para a cidade, tanto no cenário regional quanto no cenário mundial. Barcelona soube aproveitar a oportunidade que lhe foi dada com esses Jogos Olímpicos e agenciou seu desenvolvimento esportivo e modificou consideravelmente sua paisagem, tendo impacto significativo nas suas relações internacionais e internas da cidade. Muitos programas e planos iniciados durante a intervenção olímpica em 1992 continuaram por longos períodos após o encerramento do evento, trazendo uma excelente continuidade e benfeitorias para a cidade. O legado de Barcelona pode ser descrito tanto de curto quanto de longo prazo, uma vez que, né, apesar de todo o tempo já decorrido após o evento, Barcelona ainda é um exemplo potencialmente aplicável a outras cidades.